A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à pré-aula, à videoaula da lição 5, classe dos adolescentes, com o tema O Caráter Cristão. Sejam muito bem-vindos, vocês que já nos acompanham aqui há algum tempo e você que está conhecendo o nosso canal agora, você que está já há muito tempo na escola dominical dando aulas ou você que aceitou o desafio agora. Parabéns a todos vocês que amam a palavra de Deus, a escola dominical, superintendentes, professores, alunos, dirigentes, pastores, todos. Eu sou o presbítero Denis Pereira, sou professor da EBD há mais de 20 anos, congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e semanalmente estamos por aqui. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo e deixar o seu comentário que aparece aqui no finalzinho da aula. Segue o nosso perfil no Instagram, @Denis Pereira Oficial também. E pegue lápis, papel, caneta, pega aí a sua Bíblia e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Muito bem, você pode ver aí na tela, nós estamos com este título, não é? Nesta revista, falaremos sobre o caráter cristão na lição 5. O texto aí da leitura bíblica está em 2 Pedro 1, do 1 ao 8. A mensagem você vê aí na tela, está em Provérbios 21:3. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Anote aí, para Deus os fins não justificam os meios. Anotou? Para Deus os fins não justificam os meios. É por isso que ele olha coração. Por quê? Porque coração fala de intenção, fala de motivação. Ou seja, não basta apenas fazer, mas por que você está fazendo? Deixa eu ajustar a nossa imagem aqui, ó. Isso, muito bem, muito bem. Nós estamos aqui com a nossa revista na tela. Vamos lá para o nosso primeiro tópico. Hora de aprender. O que é caráter? Rapidinho aqui, ó. Olha a descrição do vídeo, tem formas de você ajudar o nosso canal e também tem aqui na descrição dos vídeos links importantes, links para baixar conteúdo em PDF. Em PDF são esses materiais que você abre no smartphone, tá bom? Comentários, slides, vídeo, convite, muito mais. Você encontra nesse link, tem o link do meu WhatsApp, será um prazer atender os irmãos para ministrar a palavra de Deus, seus congressos, eventos, acampamentos. Estou terminando um treinamento para líderes e um outro treinamento para professores da EBD. Se você quer participar desses treinamentos, tanto para líderes quanto para professores, um mais específico, ok? Coloca aí a hashtag eu quero. Muito bem, hora de aprender. O que é caráter? O que é caráter? Deixa eu aumentar aqui, ó, um pouco essa tela. Eu já disse aqui que nós estamos trabalhando aqui com um material que foi desenvolvido aí por algum professor aí, e não pela CPAD, porque a CPAD não faz PDF destas lições. Então, o que é caráter? Aliás, agradeço a quem disponibilizou esse material. É um conjunto de características que estão relacionadas com a índole e a moral de um indivíduo, não é? Então, o que é moral? Moral é esta percepção que nós temos do certo e do errado, tá bom? O caráter da pessoa reflete em todas as suas decisões e pode ter traços positivos ou negativos. Vamos olhar aqui a palavra de Deus em Lucas 16 e o versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito, tá? Então, a criança ao nascer, ela não tem o caráter formado. Ela tem temperamento, características, né, hereditária. Agora, o caráter vai sendo moldado ao longo da vida por meio dos valores que ela vai aprender, suas experiências pessoais e familiares, né? Então, o caráter, ele é formado nas pessoas, tá certo? Então, você aprende o que é certo e o que é errado, aprende a honrar pai e mãe,
certo? Aprende a fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando, enfim. E é este caráter que será demonstrado por meio do comportamento. Tem uma expressão que é: tal pessoa é mau caráter, né? Isso aí geralmente é aplicado a pessoas que apresentam comportamentos maldosos, né? Há até uma interpretação de que não existe uma pessoa de mau caráter, por exemplo, né? Porque caráter, na verdade, ou você tem ou você não tem. Um mau caráter, na verdade, ele não tem caráter. É uma pessoa sem caráter, certo? O caráter tem a ver com a reputação. Reputação é aquilo que as pessoas dizem de nós, tá certo? Por causa da influência das redes sociais, muitas pessoas se preocupam com a aparência. Não é? E aí, nas redes sociais, muitas vezes, as pessoas estão transmitindo uma imagem de si mesmas que não corresponde à realidade, não é? Então elas mexem nas fotos, mudam os vídeos, fazem edições para criar aí uma imagem que não corresponde à realidade. Num primeiro aspecto, não tem nada de errado nisso, tá? Agora, inclusive, né, isso você vai criando aí uma reputação. A reputação, inclusive, ela é construída a partir de uma postura ética, de um bom testemunho. O problema ocorre quando a pessoa se preocupa apenas com a aparência. Deus não se preocupa, não se impressiona com a aparência humana. Ele vê o coração de cada pessoa. Então, cada seguidor de Cristo precisa ter um coração reto diante dele. Ter caráter, né? Um bom caráter é caráter. Essa pessoa tem caráter, aquela não tem. Mas vamos colocar aqui. Ter um bom caráter é essencial. Então a gente pode dizer aqui, ó, Mateus 5:48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Claro que aqui essa perfeição não é uma pessoa que não erra. Essa perfeição tem a ver com integridade. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Caráter tem a ver com integridade, tá bom? E é nossa obrigação aprender os princípios bíblicos, morais, os valores e construirmos uma reputação que expresse um bom caráter. Até porque nós somos servos de Deus, seguidores de Cristo, não é? Então é nossa obrigação mostrar às pessoas uma personalidade transformada e não apenas uma personalidade maquiada ou modificada, não é como se faz nas redes sociais. E aí ele fala aqui, ó, sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Perfeição aqui não é a qualidade de quem não tem defeitos, mas perfeição aqui é integridade. E o que é uma pessoa íntegra, perfeita? Primeiro é uma pessoa que evita o erro. Primeira coisa, uma pessoa perfeita, íntegra, ela evita o erro. Primeira coisa. Segundo, nem sempre a gente consegue evitar o erro. Nós caímos, tem as armadilhas, tem as nossas fraquezas. Então, primeiro, uma pessoa íntegra e perfeita, ela evita o erro. Segundo, quando erra, ela conserta os seus erros. Isso é uma pessoa íntegra. É uma pessoa que não deixa pontas soltas. É uma pessoa que evita o erro a todo custo, mas quando erra, conserta o erro de tal maneira que se alguém se levantar para dizer assim, mas eu vi fulano fazendo isso, ele não precisa se defender, porque outra pessoa vai se levantar e dizer, peraí, é verdade que ele fez isso, mas ele se humilhou, ele pediu perdão, ele consertou. Tipo assim, mas fulano sujou o chão. O outro chega e diz, verdade, ele sujou o chão. Mas você viu que ele limpou? Isso é uma pessoa íntegra. Isso é uma pessoa perfeita. Ela evita o erro a todo custo e quando erra, ela conserta o erro. Não é aquela pessoa que vai errando e deixando seus erros por onde passa. Não. Por onde ela passa, ela evita errar, mas quando erra, ela conserta o seu erro. Ela volta lá, ela se humilha, ela pede desculpas, ela pede
perdão. Você está me acompanhando por aqui? Está me acompanhando no nosso Instagram também? A caixinha de perguntas está sempre aberta por lá, hein? Fique atento. Muito bem. O segundo tópico, as características do caráter cristão. Vale lembrar que uma pessoa, mesmo não sendo cristã, ela pode ter um bom caráter, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa verdadeira, tá certo? Tem muitas pessoas que têm bom caráter, mesmo não sendo cristãs. O cristão, ele tem um dever ainda maior de ter um bom caráter. Por quê? Porque o seu comportamento revela quem ele segue. O seu comportamento é atribuído à pessoa de Cristo. Então é nossa obrigação termos um bom caráter, portanto, um bom comportamento em qualquer hora, em qualquer lugar. Se você não se inscreveu ainda, corre e clica no botãozinho vermelho, por favor. Isso, e ative as notificações. Muito obrigado. Uma pessoa de bom caráter é aquela que faz o bem, que cumpre suas obrigações, faz o que é direito e justo, ou seja, possui e segue valores éticos. Entretanto, mesmo estas pessoas virtuosas podem ter seu comportamento influenciado pela pecaminosidade, tá certo? Por isso que ninguém será salvo, porque faz o bem, faz as coisinhas certas, tá bom? A salvação é pela fé em Cristo, pela graça sois salvos, certo? É pela fé em Cristo. Olha só, 2 Crônicas 25:2. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com um coração perfeito, não com um coração completamente entregue ao Senhor. Tá entendendo? Ou seja, veja que eu disse lá no começo, não basta fazer, tem a motivação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar fazendo o certo com a motivação errada. Você pode estar fazendo algo para Deus, que Deus se agrada daquela atitude sua. No entanto, o seu coração, ele não está agindo de forma errada, ele não está rendido ao Senhor. Por quê? Porque o pecado habita em nós. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos aprender. O cristão que tem um caráter transformado, ele faz o certo com a motivação certa. Ok? Faça o certo com a motivação certa. A Bíblia diz que todos pecaram. Como eu já disse aqui, o pecado, ele habita em nós, certo? O pecado corrompeu o homem por completo. Por isso, para ser totalmente transformado em alguém que é aprovado diante de Deus, cada pessoa precisa entregar-se a Jesus. Porque somente dele podemos ser transformados e nascermos de novo. E isso é uma atitude gradual. Não é de uma vez, não é instantaneamente, certo? Então, o caráter cristão precisa ser desenvolvido e fortalecido. Deus está trabalhando em nós. O Espírito Santo está trabalhando em nós para que nós possamos crescer e amadurecer cada vez mais, nos tornando parecidos com Cristo. Para fortalecer o caráter cristão, é preciso se consagrar ao Senhor, buscá-lo constantemente. A leitura da palavra, a prática da oração e do jejum e a santificação devem ser hábitos constantes, certo? Então, resumindo aqui as características do caráter cristão, nós encontramos em Gálatas, capítulo 5 e 22, que vai falar sobre o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a expressão, a manifestação do caráter de Cristo em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura e temperança. Um cristão precisa ter o seu caráter moldado ao caráter de Cristo. Ele precisa manifestar, desenvolver o fruto do Espírito para que o seu comportamento seja cada vez mais parecido com Jesus. O nosso dia a dia, as nossas atitudes precisam revelar Jesus, tá certo? Então, as características do caráter cristão, Gálatas 5, 22, 23, você pode colocar lá na parede da sua sala. Características do caráter cristão.
tá certo? Muito bem. E aí nós chegamos no tópico 3, que vai dizer que devemos tomar cuidado com as tentações. Lembra que eu disse o que é ser uma pessoa perfeita? É uma pessoa íntegra. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que se desvia do mal. Provérbios 3 e versículo 3 ao 7, Salmos 1, se não me falha a memória agora, 1 Tessalonicenses, irmão, eu não gosto de falar referência da Bíblia sem ter certeza. 1 Tessalonicenses 5 e 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Então, uma pessoa perfeita, íntegra, ela evita o erro, ela evita o pecado. Mas quando erra, quando peca, ela se arrepende, se converte, ela busca o perdão de Deus. Então, ela evita o erro e quando erra, ela conserta o seu erro, né? Por isso que lá em Apocalipse 2, Jesus diz assim, ó, arrepende-te e lembra-te de onde caíste. Ou seja, a pessoa perfeita, ela é perfeita não é porque não erra. É porque quando você olha a vida dela, você vê algumas cicatrizes. Tá entendendo o que eu tô dizendo? E estas cicatrizes mostram que ela errou, mas ela consertou. Ou seja, é como um pneu. Quando fura, você vai lá e não faz o remendo e ele continua funcionando perfeitamente. O remendo tá lá, certo? A pessoa imperfeita, o pneu fura e ela fica andando com o pneu furado até não conseguir andar mais. O perfeito não é que esse pneu nunca vai furar, mas quando fura, para na borracharia de Jeová para consertar o furo e então continuar andando. Eita glória! Por isso, nós precisamos ter cuidado com as tentações. Precisamos ficar alerta com as tentações. O pecado se apresenta de forma atraente e inocente. Entretanto, o resultado do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A tentação é como uma pedra pequena que, quando não é vista, faz a pessoa tropeçar, cair e se ferir. Por isso, aprenda a vigiar e fugir das tentações. Tiago, capítulo 4 e versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Né? 2 Timóteo 2, 22. Foge dos desejos da mocidade. 1 Coríntios capítulo 6. Fugir da imoralidade sexual. Então, afastar-se do mal não é sinal de fraqueza, pelo contrário, mas de força, de prudência. Quem vigia e se afasta de situações que podem levar ao pecado, demonstra zelo e compromisso com o Senhor. Né? Então eu sempre digo que nós somos chamados não apenas para evitar o pecado em si, nós precisamos evitar também os caminhos que levam ao pecado, né? Então, por exemplo, a pornografia, peraí, você tem que evitar o caminho. Qual que é o caminho? Aquilo que você escuta, principalmente aquilo que você assiste. Então, é preciso evitar o caminho, né? Geralmente, a pessoa quando cai num pecado, a queda dela é o resultado de um caminho que não foi evitado, de diversas portas que não foram fechadas, tá certo? Então, nós somos chamados a viver em santidade, evitar o pecado, evitar os caminhos que levam ao pecado e quando pecarmos, porque vamos pecar, porque o pecado habita em nós. Se alguém disser que não tem pecado, faz dele mentiroso e ele não é mentiroso, mas a gente tem que entender, somos chamados para evitar o pecado, fugir do pecado, mas quando pecarmos, temos um advogado, temos o sangue de Cristo, o Espírito Santo para nos convencer, para que nós possamos ser transformados, libertos, perdoados pelo Senhor e possamos seguir em frente na nossa jornada. Amém, meus amigos? Que aula especial. Eu sou sim, eu sou apaixonado pela lição de adolescentes. Acho uma das revistas mais fantásticas que tem, de um conteúdo muito denso, básico, e básico não é pobre, básico fala de fundamento, básico fala de alicerce, né? Se um dia eu pastorear uma igreja, eu vou usar estas revistas de adolescentes, de juvenis, para pregar o ensino na terça-feira, porque são revistas com conteúdo maravilhoso para estruturar a igreja, para o fundamento da fé dos irmãos, tá certo?
Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Deus abençoe vocês.